Olá, eu sou o professor Ercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre 3 características, 3 pensamentos acerca da ciência da razão na modernidade. Vamos falar sobre empirismo, criticismo e racionalismo. O que são essas ideias sobre o conhecimento? Beleza? Se já gostou desse tema, já deixa o seu like aí. O que é empirismo? Empirismo é a teoria filosófica que acredita que tudo o que nós sabemos, presta atenção, empirismo é a teoria filosófica que acredita que tudo o que nós sabemos, tudo que nós temos aqui dentro da nossa cabeça, passou pelos sentidos. Não há nada na minha cabeça que não tenha passado pelos sentidos. Por isso, empirismo tem a ver com os sentidos. Então, se eu tenho uma ideia na minha cabeça, eu coloquei essa ideia a partir dos meus sentidos, que são visão, audição, tato, olfato, paladar, os 5 sentidos. Então, através dos sentidos eu coloco as coisas na minha cabeça. Então, quando eu olho para um objeto, aquele objeto me transmite as ideias através do sentido e eu coloco isso na cabeça. Eu olho para uma flor, eu digo, é uma flor. Por que eu digo que é uma flor? Porque aquela flor mostrou para mim, através dos meus sentidos, que ela é uma flor. Isso é o empirismo. Então, tudo que eu conheço se dá através dos sentidos. Não existe nada na minha cabeça que não tenha passado pelos sentidos. Isso é empirismo. Beleza? Lembrando que tudo isso é um assunto de epistemologia, teoria do conhecimento, que nós estamos conversando já há algumas semanas sobre isso. O que é o racionalismo? O racionalismo é o contrário do empirismo. O racionalismo diz que ratio, tá vendo? Razão. Nós temos ideias inatas, ou seja, dentro de nós, que nós já nascemos com elas, que não dependem dos sentidos. Então nós já sabemos de tudo. Nós já sabemos de tudo. E nós conhecemos da seguinte forma, colocando essas coisas para fora. Sabe? Tirando essas coisas, desenvolvendo a nossa razão, nós vamos tirar essas coisas que estão adormecidas dentro de nós. Então nós não precisamos dos sentidos para colocar coisas dentro da nossa cabeça. Não, nós já temos as coisas dentro da cabeça. Precisamos tirá-las daqui. Quando a gente está conhecendo alguma coisa, é o ato de nós tirarmos essa coisa de dentro da nossa cabeça. Nós já nascemos com essas ideias inatas. Beleza? Isso é racionalismo. Não dependemos dos nossos sentidos, mas da nossa razão. Precisamos tirar as coisas de dentro da cabeça. Enquanto o empirismo, através dos sentidos nós colocamos dentro da cabeça, o racionalismo diz não, nós já temos as ideias dentro da cabeça, precisamos tirá-las de dentro da cabeça. E o que é o criticismo? Aqui no criticismo se destaca a pessoa de Immanuel Kant, filósofo alemão, certo? O criticismo é mais ou menos uma síntese entre o empirismo e o racionalismo. Kant ele faz um desenvolvimento, a crítica da razão pura, ele escreve, e nesse sentido ele critica o racionalismo puro. Não existe o racionalismo puro, porque nós precisamos do empirismo também. Então o criticismo vai dizer o seguinte, o que acontece? Enquanto o empirismo diz que nós, através dos sentidos, o objeto transmite para nós quem ele é, e o racionalismo, a gente tira as ideias de dentro da nossa cabeça que já existem, o criticismo vai dizer, não é bem assim. Nós já temos algumas ideias inatas dentro da nossa cabeça, isso daqui é o criticismo agora, tá? Como que fossem formas ou gavetas, são exemplos que eu estou dando, desenhos mentais, tá? Nós temos gavetas dentro da nossa cabeça, essas gavetas são essas ideias a priori, que ele chama, as ideias inatas que nós já temos em nós, essas gavetas.
Quando empiricamente nossos sentidos percebem o objeto, uma flor, por exemplo, essa imagem através dos sentidos, esse cheiro através do olfato, esse toque através do tato, quando os nossos sentidos percebem o objeto, a ideia do objeto vem na nossa cabeça e ela se encaixa em uma das gavetas que nós já temos em nós. Opa, ela se encaixou na gaveta do perfume, na gaveta do formato, na gaveta do... é uma flor. Ou seja, nós não tínhamos a ideia de flor dentro da nossa cabeça, mas nós tínhamos categorias a priori, que ele chama, que são gavetas, nas quais as ideias nos vêm através dos sentidos e elas se encaixam nessas gavetas e aí nós formamos o nosso conhecimento. Porque, segundo o empirismo, por exemplo, eu olho para uma montanha e os sentidos se apresentam a mim e eu sei que aquilo é uma montanha. Ou o racionalismo vai dizer que eu sei que aquilo é uma montanha porque eu já tenho a ideia de montanha na minha cabeça. O criticismo vai dizer, não é bem assim. Eu olho para uma montanha, aí os meus sentidos, quando eu falo olho, já estou falando sobre um sentido especial que é a visão, eu olho para a montanha, aquela ideia de montanha vem para a minha cabeça e essa ideia se encaixa nas minhas gavetas que já existem. Essas categorias inatas que já existem em mim. A ideia que vem através dos sentidos se encaixa nessas gavetas, que são as categorias a priori, e aí eu digo, poxa, é uma montanha, porque ela coube nessa gaveta, nessa gaveta, nessa gaveta, e somando isso é sinal de que é uma montanha. Então, o criticismo kantiano é essa síntese entre o empirismo e o racionalismo. Enquanto antes de Kant o empirismo e o racionalismo eram opostos, Kant coloca como um completando o outro. As ideias inatas que eu já tenho na cabeça são como gavetas, como formas, e aí as ideias me vêm da coisa através dos sentidos, se encaixam nessas gavetas, nessas categorias, e aí eu consigo conhecer, eu consigo chegar a uma conclusão de que o objeto é tal coisa. Beleza? Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se estiver gostando, já deixa o seu like e se inscreve no canal se não é inscrito. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Abraço, até a próxima. Valeu!